Exame de ultrassom e veio varizes no útero ou varizes pélvicas, vem comigo que hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre essa doença que é cada vez mais comum. As varizes no útero, elas acontecem por conta de um refluxo que vem das veias, normalmente do rim. É isso mesmo, existe uma conexão, por mais estranha que pareça, entre as veias do útero e as veias principalmente do rim esquerdo. Essa é uma conexão que acontece de forma natural, mas em algumas mulheres esse fluxo de sangue ele pode estar invertido. Em vez da veia que deveria levar o sangue do útero até o coração, isso não acontece e o fluxo fica retido do útero. As veias, por sua vez, elas dilatam e com isso a gente consegue ter as varizes pélvicas. Mas será que varizes pélvicas é realmente perigoso? Você precisa fazer algum tipo de tratamento? Vou conversar um pouco mais sobre isso. As varizes do útero, as varizes pélvicas, quando elas ficam dilatadas, ou seja, elas crescem em tamanho, elas dão dores. E essas dores elas são muito ruins porque elas são no final do dia, dão uma sensação de cansaço na barriga e muito peso. As pacientes frequentemente sentem uma perda da qualidade de vida e isso acaba trazendo bastante dificuldade para a vida das mulheres. Além disso, como essas mulheres ficam frequentemente com períodos de dores, muitas já chegam com abalamentos psicológicos importantes, e transtornos como ansiedade, depressão, que são causados pelo desconforto e pelas dores que são constantes. Algumas complicações podem vir sim das varizes pélvicas. A gente sabe que a principal delas é o risco de trombose, pelo sangue parado naquela região, formarem coágulos e o que a gente chama de trombose. Pode complicar com um episódio de embolia pulmonar que é potencialmente grave. O risco de infertilidade relacionado com varizes pélvicas não está exatamente bem estabelecido ainda, mas alguns estudos sugerem que pode sim ter uma dificuldade no período de gravidez nas pacientes que têm varizes pélvicas. Mas vamos lá, convenhamos que ficar com dor o tempo inteiro não é nada fácil e isso por si só já é uma complicação que traria sim motivos para a gente fazer o tratamento dessas varizes, dessas veias dilatadas. Algumas pacientes têm dores, principalmente após a relação sexual, um sintoma que é muito frequente, tanto nas varizes pélvicas, mas também pode acontecer na endometriose. A diferença é que as varizes pélvicas, a dor normalmente ela acontece horas e às vezes até no dia seguinte após a relação. Já a endometriose, normalmente as dores são durante o ato sexual ou imediatamente depois. Existe essa pequena diferença de sintomas que precisa ser sempre avaliado por um médico, por um especialista. Os principais exames de diagnóstico que a gente tem hoje são a ultrassonografia, principalmente a transvaginal. A ultrassonografia pela via abdominal, que é aquela via convencional, ela não é tão boa para o diagnóstico de varizes pélvicas, porque a gente não tem tanta definição de imagem. Outros exames que são melhores e mais específicos incluem a angiotomografia, mas não é qualquer angiotomografia. É uma angiotomografia que a gente faz em fase venosa, para ver justamente as varizes no útero. A angiorressonância é uma alternativa, até um pouco superior à definição dela na região da pelve para o útero. As varizes no útero, assim como as varizes pélvicas, elas são sinônimos, a gente tem o principal tratamento é a embolização. O que consiste a embolização? A gente pega um pequeno catéter do tamanho do fio de cabelo e a gente leva esse catéter até a região das varizes e joga uma medicação para fechar essas veias. Dessa forma, o fluxo ele não fica apenas retido na pelve, mas ele é direcionado para as veias que estão funcionando. Então a gente faz o fechamento apenas das veias que estão doentes e as veias que estão funcionando a gente mantém e preserva elas para que faça a drenagem na região do útero e do restante da pelve, que é essa parte mais inferior da barriga, de uma forma adequada, porque a gente não pode realmente fechar a circulação por completo, porque a gente precisa assim, de algumas veias para seguir fazendo essa drenagem de uma forma adequada. Então é isso, se você teve esse diagnóstico de varizes no útero, ele estava perdido, espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para você, te deixar um pouco mais tranquila, para que você tenha buscado mais informações e fique sabendo exatamente o que é isso. Não deixe de procurar um médico, se você tiver qualquer dúvida e eu puder te responder, manda aqui embaixo nos comentários e compartilhe esse vídeo aí com quem precisa saber mais sobre varizes no útero, que é uma doença que é muito negligenciada e nós precisamos levar esse conhecimento para o maior número de pessoas para ir ajudando cada vez mais a nossa saúde como um todo.